estou aqui para falar mais um pouco sobre algumas questões relacionadas a sistemas familiares, né? As dores emocionais que a gente traz, como o nosso sistema familiar nos afeta, a partir do olhar sistêmico das constelações familiares. Eu vou falar um pouco hoje de algo que vem de sistema familiar disfuncional, que vem de sistema familiar adoecido, com doenças emocionais. A gente passa e a gente gera uma confusão interna para entender tudo isso. E aí a gente vai buscar lá no fundo da gente o entendimento, a clareza, trazer à luz e dividir isso com você. Se você gostar do vídeo, você curte, compartilha, assim a gente vai chegando cada vez mais e também colaborando para o canal crescer, tá bom? Eu vou falar de algo que a gente tem uma dificuldade de dissociar, de separar, que é o julgamento e a constatação. Compreenda. Às vezes a gente fala assim, eu não posso dizer isso que eu estou julgando o outro. Ah, mas fulano julga a mãe dela. A gente ouve muito isso quando a gente vem lá de um sistema familiar adoecido, quando a gente tem um negócio que a gente sente que não tá legal, que não, sabe, que machuca, que fere. Você tá lá no começo da adolescência, às vezes você tá percebendo uma mãe preferenciar um filho, sabe, ou um pai preferenciar um filho, e você vai vindo com essas questões dentro de você que você nem separa, porque isso tá tudo tão embolado dentro de você. É exatamente assim que a gente sente, é um negócio esquisito. E a gente fala, tem alguma coisa esquisita. Só que se você reclama, vamos supor que você comente isso com alguém. Você comenta com um vizinho, você comenta na escola, e esse é um assunto tabu. Esse ainda é um assunto que socialmente a gente não dá conta, as pessoas não dão conta. Por quê? Porque as pessoas estão sob uma cegueira de ambiente, né? Há uma cegueira de ambiente, há uma cultura de não falar sobre questões familiares, e é aí que a gente se perde ainda mais. Porque às vezes a gente vai buscar ajuda de profissionais e tem profissionais que também trazem para o seu atendimento as suas questões, que trazem para o atendimento o seu olhar, e às vezes esse olhar está emaranhado ali com religiosidade, está emaranhado ali com preconceitos. Então você começa a trazer uma questão do seu sistema familiar e você é o quê? Parada. Você não pode falar, porque a gente atende bastante gente e às vezes a pessoa traz uma questão de falar assim, olha, eu falei isso para o meu terapeuta e ele disse que eu devo ser muito chata em casa, por isso que isso acontece. Eu ouço isso e já passei por isso também. Então, o que acontece? Compreenda. A gente tem que ter clareza para lidar com essas coisas, clareza, a gente tem que ter muito discernimento para a gente se bancar, como ser humano. Não, é isso mesmo que acontece, é assim mesmo, se bancar mesmo enquanto ser humano. Isso foi tirado da gente, isso foi minado lá atrás na criação. Eu ouvia algo na minha criação que é muito interessante e eu demorei muito para entender o quanto isso dificultou a minha vida, o quanto isso me colocou em expiação, que é a seguinte frase: se quieta você está errada, imagine falando. Então quer dizer, eu estaria errada de qualquer forma. Então, se eu estivesse falando qualquer coisa e por mais que eu tivesse certeza absoluta do que eu estava dizendo, alguém me contestasse, eu jamais me bancava. Eu jamais olharia aquilo como se eu tivesse certa. Por quê? Porque aquilo ecoava dentro de mim. Se quieta eu estou errada, imagine falando. Estou falando, estou errada. Então você vê que essas questões emocionais, esses sistemas emocionais, esses sistemas familiares,
eles não te preparam para se bancar, eles não te preparam para a vida, eles não te preparam para uma possibilidade de sucesso, sucesso financeiro, sucesso na sua vida profissional. Por quê? Porque para isso você tem que se bancar, para isso você tem que dar conta de dizer é isso e ponto. E porque você sabe que só que a gente é colocado em dúvida desde pequeno, porque você leva essas questões para determinados lugares, para determinadas pessoas, para determinados profissionais, e às vezes essas pessoas não estão preparados para olhar isso de forma profunda, para olhar isso de forma contextual. Vamos ouvir antes, né, de dar uma palavra, de dar uma sentença, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Há uma grande diferença entre julgamento e constatação. Preste bem atenção nisso. Você vai ter que se bancar nisso, você tem que aprender isso. Isso tem que estar muito claro dentro de você, que veio desse sistema, que tem pais disfuncionais, que tem uma família disfuncional. E disfuncional, repito aqui, é algo que não funciona tão bem, é algo que não traz o respeito devido para o outro enquanto ser humano. É deixar claro que um é melhor, que um tem mais valor pessoal do que o outro, que é o bode, que é o dourado, que o outro não merece nem ser visto, que o outro tanto faz como tanto fez, que é o invisível. Se você vem dessa dinâmica, né, onde há triangulações, onde há manipulações, você vai ter que aprender novos modos operantes, você vai ter que reaprender questões internas, reaprender algumas coisas, renunciar a algumas coisas para você dar conta de ir para a vida, ok? Então, compreenda o seguinte: às vezes a gente vai para um movimento aí de vida que fala assim, não julgamento. Aí a pessoa parece que tem uma cegueira de ambiente. O fato dela não julgar também faz com que ela fique parecendo que ela tá aérea, né? Ela tá aérea, ela não julga, mas ela também não presta atenção no que está acontecendo, ela fica alheia a tudo que está acontecendo, ela começa a se anestesiar da realidade. Compreenda, não julgar não significa que você não vai estar assentado na realidade, que você não vai ter percepção real daquilo que se apresenta, das características pessoais que o outro tem, tá? Por quê? Porque isso não é julgamento, isso é percepção da realidade. É você estar ancorado na realidade, percebendo o que está à sua volta. Se alguém tem um desvio de caráter, você vê aquilo, você viu, tá visto. Isso não é um julgamento. Você está vendo alguém manipular alguém ou alguém tentando te manipular. Isso é julgamento? Não, isso não é julgamento, isso é constatação, isso é extrair de dentro de você, o seu adulto, a sua capacidade de leitura, de percepção e, consequentemente, você usar isso. O julgamento pode vir a partir daí, aí como você vai falar isso, como você vai usar essa percepção, aí é diferente, mas você tomar percepção, você se assentar na realidade, você perceber uma dinâmica familiar, perceber o comportamento de uma matriarca que ela tem lá vamos colocar aqui, ela tem suas duas filhas, uma mãe que tem aqui suas duas filhas, e dentro disso aqui, ela preferencia o tempo inteiro ela exclui essa aqui, ela denigre essa aqui, ela faz triangulações familiares, campanhas
de difamação, para que as pessoas fiquem contra essa aqui. Gente, isso não é julgamento. Isso é constatação. Você constata que isso tudo aqui acontece. Você adquiriu estofo emocional, adquiriu um olhar mais crítico, tá? E não crítico no sentido, estou criticando, mas crítico no sentido de seletivo. E aí, consequentemente, você dá conta de tomar percepção dessa dinâmica. Se banca. Quando você perceber isso, se banca. Você vai comentar com algumas pessoas, uma outra vai acolher aquilo com carinho, com respeito a você. A maioria vai dizer, você está julgando, nossa, mas coitada, sua mãe é uma pessoa... Não, você se banca, você compreende o que acontece ali, você vê essa segregação desde a infância, você vê essa preferência, às vezes lá na infância eu escrevi um texto no Instagram que eu falo um pouco sobre até a questão da beleza, que às vezes você perde a referência à sua feminilidade porque você nunca pôde exercer isso, você nunca pôde ser a bonita da família também, e não que você estivesse competindo, mas simplesmente o lugar de beleza não era seu, era de alguém que foi escolhido para ser a bonita da família. Você não, você tinha que ser a relaxada, porque você foi colocada naquele papel, compreende? Então tudo isso gera uma desmotivação, isso tudo... Quando você cresce, quando você se torna um adulto, que você veio desse sistema familiar, você tem que compreender que não é julgamento. Não é julgamento você constatar aquilo que é realidade. A realidade que se apresenta, muito pelo contrário, isso é você estar centrado e ancorado no seu adulto. Compreende? Julgamento é algo muito diferente disso, é você não conhecer a realidade, você não conhecer a profundidade e você ter uma opinião. Isso não é opinião, isso é constatação. Você tem uma série, de situações, de leituras, de questões instaladas ali que se formam, num contexto inteiro que você conhece bem e você simplesmente percebe isso. Isso é percepção. E quando você perceber algo por experiência, pela minha experiência pessoal como ser humano, como alguém que veio desses sistemas familiares, quando você perceber algo, se banca, tá? Por mais que você tenha dificuldade para isso é um treinamento, isso é uma coisa que você vai adquirir aos poucos, se banca. Como facilitador em constelações familiares, o que eu vejo muito é algumas pessoas que perdem o seu referencial de equilíbrio emocional porque há uma dificuldade em encarar a realidade e parece que tudo aquilo é fantasioso porque tanta gente em volta fala que é fantasioso. Mas a pessoa vive aquilo. Aquela é a realidade dela. E aí, como que você traz isso para um olhar sistêmico? Essa mãe, como que você olha para essa mãe com um olhar sistêmico? Dani, é para eu sentir raiva? Não. Muito pelo contrário. Isso muitas vezes nos libera de qualquer sentimento disfuncional, de qualquer sentimento angustiante. Por quê? Porque você percebe que você pode ir além. E que você é uma pessoa capacitada, que você compreende, que você tem um grau de empatia, porque essas pessoas normalmente, as que estão em expiação no sistema, elas adquirem essa capacidade de grau de empatia, de olhar o outro, de não julgar o outro, justamente porque ela precisa disso. Compreende? Porque ela precisa de ser olhada, porque ela precisa de ser vista, ela precisa desse amor do outro que normalmente para ela não existe. Então compreenda, você não está julgando quando você percebe algo, você está constatando. E quando você constatar que
existem coisas que machucam, que ferem, que é pesado. Você vai ter que se desensibilizar para isso, porque você foi criada desde pequenininho para suportar situações. Então você perdeu seus referenciais, as fronteiras, né, de dignidade, e você vai ter que reconstruí-las. Como? Com conhecimento, fazendo tratamento, buscando ajuda qualificada. Tudo isso vai te ajudar a reconstruir essas fronteiras, a se bancar como ser humano. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero profundamente que você possa se retomar como ser humano, se bancar quando você constatar alguma questão que é isso, que é eu vivo isso, isso é real, porque é real, porque não é todo sistema familiar que os pais dão conta de entregar a função, não só a vida, mas a função materna, a função paterna com equilíbrio. Pais que não receberam isso equilibrado, ele não tem esse modus operandi interno, então ele não vai entregar, dificilmente. E hoje a gente tem que ter muita gratidão pela internet, por tantos meios que unem, né, essas pessoas que vêm desse sistema, para que elas entendam que isso é real. Porque às vezes a gente vê nos grupos o pessoal chocava, eu achava que isso acontecia só comigo, eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí você vai se encontrando, porque você vai percebendo que existe um perfil traçado para aquilo, que aquilo não é natural. E aí você vai se bancando, tá bom? Um abraço, se gostou do vídeo, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer e transmitir mais e mais informação. Um abraço.